Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando. O Nossa Área está no ar nesta quinta-feira de muito sol em toda a região. Juntos, você já sabe, até meio-dia, com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com gols de Jean Dias e Dudu, Ponte vence o Mirassol por 2-1 fora de casa e se mantém na segunda colocação do grupo D. Macaca chegou aos 18 pontos e não pode mais ser alcançada pelo Palmeiras nesta rodada. Com pouco tempo de preparação, elenco volta a campo no próximo sábado contra o Botafogo, no Moisés Lucarelli. Guarani recebe o Novo Horizontino hoje, 7h30 da noite, buscando se isolar ainda mais na liderança do Grupo B. Com os tropeços de Portuguesa, Santos e Red Bull Bragantino, Bugre permanece na liderança mesmo em caso de derrota para a equipe de Novo Horizonte. Sem Lucas, Justin e Lucão, Maurício Souza deve optar por Sarará e Titi no sistema defensivo. Yuri Alberto marca 2 vezes e Corinthians vence o Santos no primeiro clássico de Neymar após o seu retorno ao Brasil. Com o resultado, Timão mantém melhor campanha do estadual e Peixe segue fora da zona de classificação. Clássico entre Flamengo e Botafogo termina em confusão no Maracanã. Após a vitória rubro-negra por 1-0, os jogadores se enfrentaram no centro do campo com trocas de socos e empurrões. Gerson, Cleiton e Barbosa receberam cartão vermelho. CBF divulga a tabela básica do Brasileirão. Série A de 2025 está prevista para começar no dia 29 de março e encerrar dia 21 de dezembro, com pausa de 1 mês por conta do Mundial. Bandeirantes. Estou esperando a sua mensagem de texto aqui, mande para cá. 97102-1493. 97102-1493. É o WhatsApp que está a partir de agora à sua disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez. Parcelamento sem juros. E agora, o que é que sobe?
Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Ponte sobre o Mirassol pelo placar de 2-1 em jogo realizado nesta quarta-feira no estádio José Maria de Campos Maia para 2.331 torcedores e uma renda de R$ 52.460. O jogo que teve a arbitragem de Renan Pantoja de Quequi. A Ponte, Diogo Silva, Pacheco, depois Bruno Lopes, Sérgio Rafael, Arthur e Danilo Barcelos, Léo Oliveira, Maguinho, que entrou no seu lugar, Emerson, Lucas Cândido e Pedro Vilhena, depois Dudu, Vitor Andrade, depois Everton Brito e Gia Dias, depois Luiz Felipe, a equipe do técnico Alberto Valentim. O Mirassol de Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Alain, Impereuri, Reinaldo, Danielzinho, Neto Moura, depois Diego Gonçalves e Gabriel, ainda Rony, Cleison, depois Chico Kim, Negueba, depois Léo Gamalho e Yuri Castilho, depois Davó, a equipe do técnico Eduardo Barroca. A Ponte abriu o placar a 1 minuto. Emerson, gol contra, empatou para o time do Mirassol aos 2, mas Dudu, aos 46 minutos do segundo tempo, definiu a vitória da Macaca. Portanto, a Ponte conquista sua 4ª vitória seguida, agora jogando fora de casa, mais uma fora de casa, 2-1 para cima do Mirassol. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos às mensagens. Então o problema do Neymar é a bola. Depois dessa, cada vez mais eu concordo com você que até o momento ele é um ex-jogador em atividade. E ressaltando o jogo de ontem, Diogo Silva, pegando tudo mais uma vez, aumentar bastante o salário dele, senão teremos que aguentar o Pedrão na Série C. Deus do céu. Valeu, Ale. Bom dia, CH. Que vitória na raça ontem. Diogo Silva gigante. Creio que se ganhar mais 2 já daria para se classificar, mas ainda acho que o Palmeiras vai passar a Ponte. Observação, amigo, respeito a opinião alheia, mas nosso centroavante Gé ontem pagando de bonitão no jogo do Corinthians, vibrando e tudo. Chegou a ver isso? Não vi não, cara. Não vi. Vou pesquisar. Falta de respeito com a nossa torcida. Ingrato, até esses dias recebia salário mínimo e andava de palio velho. Agora vem com essa. Perdoe o desabafo. Claro que não, cara. Você está dando uma informação. Nós vamos checar. Eu não sei se o Gé estava assistindo o jogo do Corinthians ontem. Tá bom? Um abraço. Não estou duvidando da sua palavra, evidentemente, mas eu tenho que checar. Palmeiras e Santos correm sério risco de não se classificar. O que acha, Edmilson? Eu acho que corre o risco, mas eu ainda acho que o Palmeiras vai se classificar. E hoje a vítima, me parece, vai ser a Inter de Limeira. Então, a Ponte é um time matreiro. Dá a falsa impressão do outro time estar dominando, como foi no derby que pareceu o Guarani estar melhor até a expulsão. 4 vitórias seguidas no contra-ataque não é acaso.
Não, claro que não. Absolutamente. Cléfor. Não é acaso, não. Claro que não. Sempre fui um grande clínico do Sérgio Rafael e ontem ele me surpreendeu. Mudou da água pro vinho. Bruno Henrique. Obrigado, Bruno. SH, aquele pênalti do Mirassol ontem, hein? Muito parecido com o que rolou no final de semana. E sim, foi pênalti. Grande abraço, meu amigo. Tá bom. Deixa eu ver quem mandou. Thiago Barba. Vamos em frente. Ontem lavamos a alma sobre o desnaturado do Gé e esse cara tinha que ser mais profissional, coisa que ele não é. Está queimando a Ponte Preta. Valeu, Batata. Ouvi a Rádio Bandeirantes ontem. O Roger falou pro Catarino um ataque do Mirassol promissor de gol. Ele falou que o pé dele ficou igual uma charana. O que é charana? Meu amigo, não sei, cara. Eu sei que ele explicou lá, mas já esqueci, tá bom, Walter? Obrigado pela mensagem. Foi engraçado mesmo. Amigo, eu não gosto de misturar assunto de política, mas preciso. Temos um novo ministro da Defesa, senhor Diogo Silva. Você tá maluco? O que esse cara tá pegando? O macaquinho está me iludindo outra vez. Marcelo Pimentel. Deixa eu ver aqui. Mandaram o vídeo. Deixa eu ver. Tô vendo aqui o vídeo. Se não for montagem e não for efetivamente inteligência artificial, é o Gé mesmo. E ele tava na Arena do Corinthians, segundo esse vídeo que eu recebi. Lamentável, hein? Ele, na folga dele, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Mas o cara tá se recuperando, né? Tem que tomar um pouco mais de cuidado efetivamente com o comportamento, né, cara? Não pega legal, na minha opinião, pelo menos, mas ele faz o que... aqui, ó, mandaram de novo, o cara xingando ele. Manda para o CH, tá bom. Qual é a finalidade da imprensa divulgar a presença do Gé na arena assistindo o clássico? Vamos lá, ele está em tratamento médico, não está jogando. Segundo e da região de Itaquera, nunca escondeu a família amigos de lá. Neymar em campo disputando o campeonato. Tá bom, Tandy, tá tudo certo. Eu não iria, se eu fosse o Gé. Mas, se você não acha nenhum problema, vamos em frente, cara. Não é? Vamos em frente. Tá aí as imagens, CH, muito obrigado. Já vi aqui, já... Olha aí o cara, sou Sérgio Mariano. Nossa senhora, graças a Deus a audiência do programa é grande, hein? Eu já recebi uns 20 vídeos aqui do Gé assistindo o jogo lá no campo do Corinthians. Legal. Vamos em frente, 11h42 agora. É hora da Ponte na Band. Vitória da Ponte ontem. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Que vitória da Macaca ontem em CH. 2-1 para cima do Mirassol. O time do Mirassol ainda não havia perdido em casa nesse Campeonato Paulista, mas a Ponte vem numa sequência incrível. Chegou a 4 vitórias consecutivas, 18 pontos, se consolida como candidata à classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. O jogo de ontem foi bastante movimentado no começo do segundo tempo, né? Gol marcado pela Ponte Preta no comecinho da segunda etapa, gol marcado pelo Jean Dias. Imediatamente após, com gol contra do Emerson, o Mirassol empatou. Teve um pênalti ainda para o Mirassol. Yuri Castilho bateu e o goleiro Diogo Silva defendeu. E no finalzinho, o Dudu marcou no contra-ataque o gol da vitória ponte-pretana. Resultado histórico para a Ponte. 4 vitórias agora seguidas no Campeonato Paulista. Ao final da partida, o técnico Alberto Valentim enalteceu a vitória sobre o Mirassol e elogiou o elenco pelo 4º triunfo consecutivo. Vitória, mais uma vitória muito importante, né, a gente fala. Eu vou ter que ser repetitivo com vocês em algumas respostas, mas a vitória é muito importante contra um adversário muito forte, contra um adversário de Série A, contra um adversário que tinha o melhor, que tem o melhor ataque do campeonato. E a gente veio para cá depois. É bom lembrar as coisas, porque a gente tem cobrado muito, os atletas têm conversado muito hoje no café, na tarde, aquela cobrança, o que vai ser a Ponte Preta depois de um derby, depois de 3 vitórias seguidas. Foi uma Ponte Preta guerreira,
com muita quantidade, com muita obediência tática, com muito sacrifício, com muita humildade por parte de todos eles. E essa vitória aqui para coroar o esforço, a entrega desse grupo que agora nós estamos buscando outros objetivos. Nós tínhamos 2 objetivos a princípio, fazer os 12 pontos quanto antes, o campeonato à parte que nós já falamos no domingo, e agora em busca da nossa classificação. Não vai ser fácil, nós temos que continuar essa luta, recuperar bem. Hoje, dessa vez, não teremos tempo para comemorar, porque a gente já volta agora de madrugada, amanhã já trabalha e a recuperação já começa hoje. Então tá todo mundo de parabéns. A Ponte agora busca o mesmo desempenho, né? Fora de casa, dentro de casa, onde tem uma vitória, aquela no Derby 209. Próximo jogo da Macaca é sábado, 4 da tarde, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Léo Oliveira e Emerson, recebendo o 3º cartão amarelo, cumprem suspensão automática, mas o Simon pode voltar. As informações da Ponte aqui no Nossa Área. Eu falei isso no meu comentário, a Ponte construiu essa vitória com muita disciplina tática. Eu acho que o que esse time do Valentim está conseguindo, está cumprindo, está efetivamente executando é um plano de jogo que eles escolheram ali, que o treinador sugeriu, dentro das características que o time tem, com as suas deficiências ou não, e encaixou uma maneira de jogar. Não agrada a todo mundo. Eu não gosto, por exemplo. Esse pragmatismo, um monte de volante, um monte de zagueiro, mas tá dando resultado. Como é que eu vou discutir o produto final? Não tem o que fazer, não é? Então, o que mais importa nesse momento, a gente no começo do campeonato não sabia nem se a Ponte faria 10 pontos. Então eu só tenho que parabenizar a execução, o time, a disposição, a disciplina tática, negócio impressionante. E levou uma coisa para a partida de ontem muito interessante. O Mirassol é um time de muita técnica, principalmente no seu meio-campo. O que fez a Ponte, além de contra-atacar? Ela tentou ficar, mesmo aqui na defesa, o máximo que ela pôde com a posse de bola e foi cometendo faltas táticas. Sabe aquela faltinha que toda hora você tenta parar o jogo sem violência? E isso foi irritando o time do Mirassol, que teve chance de virar o jogo no início do segundo tempo, não é? Mas as mexidas, principalmente a entrada do Maguinho e do Dudu no segundo tempo, deram resultado. Não só porque o Maguinho cavou para o gol de cabeça do Dudu, mas eles deram uma consistência para efetivamente diminuir a pressão que estava começando a ser imprimida ali pelo Mirassol. Então, de qualquer maneira, parabéns à Ponte pela vitória. É a 4ª consecutiva, 3 fora de casa e realmente o time está de parabéns. O único senão foi contra a Portuguesa, que mesmo com um homem a mais a Ponte não conseguiu vencer a partida. Mas o time está de parabéns. Tá chegando para comentar a Ponte, Valdemir Gomes. Tá tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Grande vitória da Ponte. Acho que uma atuação totalmente convincente. O time jogou de forma muito organizada, muito consciente, com muita personalidade, contra um time de Série A que daqui a pouquinho vai estar estreando aí na Série A. E já montou elenco para o Campeonato Paulista, visando ter a base para a Série A, deve fazer apenas um ou outro enxerto aí, haja visto o Reinaldo, lateral esquerdo, né? Um jogador de porte aí de São Paulo, de Grêmio, enfim, time caro. E a Ponte foi lá e aparentemente dominada apenas na parte de posse de bola, mas muito bem postada na defesa, tomou um gol ontem, é difícil a Ponte tomar gol, tomou numa infelicidade do Emerson. Já estava ganhando de 1-0, um golaço do Jean Dias e a Ponte muito organizada e o treinador Alberto Valentim muito bem. No momento em que entendeu que era hora de oxigenar e dar velocidade para o time para puxar e para matar no contra-ataque, para baixar as linhas e sair em velocidade, ele fez as alterações e esses jogadores que entraram articularam no finalzinho da partida o gol da vitória da Ponte, numa vitória marcante.
numa apresentação de gala do ponto de vista de organização, se não de estética, mas de organização tática e de muita personalidade ontem em Mirassol. Em Campinas, 11h49 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Guarani que joga hoje no Brinco. As informações desta quinta-feira do Guarani. Alô, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, permitam-me falar do Guarani. Bugre volta a campo hoje, 7h30 da noite, jogando no estádio Brinco de Ouro, confronto contra o Novo Horizontino. A meta, buscar a vitória, se reabilitar da derrota no derby e se isolar na liderança do Grupo B. Hoje o time tem 10 pontos, está empatado com a Portuguesa, mas tem esse jogo a menos. A rodada ajudou, né? A Portuguesa acabou apenas empatando, enquanto o Bragantino e o Santos foram derrotados, por isso uma vitória hoje dará uma gordurinha ao Guarani nesta briga pela classificação à próxima fase. Então o time permanece na liderança mesmo se perder para o Novo Horizontino, mas vamos bater na madeira aqui, a expectativa é de vitória do Guarani. Com relação ao time, o Lucas Justin machucado e o Lucão suspenso estão fora, né? Não vão para o jogo. A tendência é que o Matheus Sarará e o Titi sejam as opções aí do técnico do Guarani para o jogo contra a equipe do Novo Horizontino, com promoção de ingressos, né? Torcedor aí com a camisa do Guarani paga meia entrada, sócio torcedor também pode levar um convidado. A expectativa de grande público, de casa cheia e de reabilitação do Guarani nesta partida contra o Novo Horizontino hoje, 7h30 da noite, claro, com transmissão da equipe Bandeirantes CH. Obrigado, Catarino. Deixa eu ver aqui o provável time do Novo Horizontino antes do Tigrão. Ayrton no gol, 3 zagueiros, Dantas, Donato e Patrick. A segunda linha com Pablo Diego, que a gente conhece muito bem, Luiz Oyama, Jean Irmer e Vagninho, também que a gente conhece muito bem. No ataque, Fábio Matheus, Robson e Ayrton Moisés. Técnico Eduardo Batista. Vitinho tá fora, César Martins, zagueiro tá fora, Luca, Léo Tocantins e Igor Formiga. São vários desfalques, tem o time do Novo Horizontino. Deixa eu ver quem que vai apitar o jogo hoje à noite. João Vitor Gobi. Fraco, hein? Bem fraco. Mas é nova geração, né? Que ele tenha muito sucesso. Valdemir Gomes, chegando agora para falar do Guarani que joga hoje. É um jogo importantíssimo esse do Guarani contra o Novo Horizontino, muito importante mesmo. Eu diria que é um jogo assim, ó, que define duas coisas num único jogo. Define a questão da pontuação mínima em caso de vitória, claro. Define a permanência matematicamente, o Guarani chega a se vencer a 13 pontos. E com derrotas ontem do Santos, né? De novo, com a derrota do Bragantino, de novo. O Bragantino perdeu para o Botafogo, o Santos perdeu para o Corinthians. Eu vou dizer para vocês que nesse jogo aqui, o Guarani chegando a 13 pontos, ele define duas coisas. Permanência e classificação. Olha o tamanho da importância do jogo, olha o tamanho da responsabilidade dos jogadores. É difícil, o Novo Horizontino é muito organizado, mas é batível. É um time também de altos e baixos. É um time que tem os seus percalços e as suas instabilidades. Então o Guarani jogando só o que pode, o que vem apresentando, velocidade. Eu, por exemplo, escalaria o João Vitor naquela função híbrida ali, entre um atacante e um homem de transição, de levada da bola, né? Aquele cara que arrasta também quando vem por dentro e faz a bola chegar com qualidade, com velocidade à frente. Eu escalaria de volta o João Vitor, que não esteve desde o início no derby, né? Perdeu a posição no derby, acho até que um equívoco nesse aspecto do Maurício Souza, mas é um jogo sensacional para o Guarani definir a vida dele com muito êxito dentro do Campeonato Paulista. E eu acho que a torcida tem que ir lá, tem que reconhecer o bom futebol que o Guarani vem jogando, tem que apoiar o time durante os 90 minutos, porque a vitória realmente tem dupla, tripla, quádrupla importância para o Guarani. O time do Guarani não está definido ainda porque tem uma dúvida aí no meio. E o Giovani, que estava no DM,
está retornando. Pode jogar ali no setor, com meia de ligação, o João Vitor ou o Giovani. E na zaga, a indefinição, ou Alan Santos ou Titi. O resto é praticamente tudo igual. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Muito bem, chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Paulista. É o Paulistão Sicredi pegando fogo já na sua reta final. E ontem, jogando fora de casa, a Ponte Preta derrotou o Mirassol pelo placar de 2-1. Quem venceu também fora de casa foi o São Bernardo, 3-2 no Noroeste. Tivemos ainda Água Santa e Portuguesa 0-0 e o Corinthians que derrotou o Santos pelo placar de 2-1. Hoje, 7h30, Guarani e Novo Horizontino no Brinco. Em Limeira, Inter e Palmeiras. 9h30 em Brasília, Mando do São Paulo. Tem São Paulo e Velo Clube. Na classificação, Grupo A, Corinthians já classificado, 25 pontos. Mirassol, 16. Botafogo, 10 e Inter, 6. No Grupo B, a liderança do Guarani, mesmo sem jogar, o Bugre segue na liderança, 10 pontos. Portuguesa, 10, já jogou. Santos, 9, já jogou. E Bragantino é o quarto colocado com 8, também já jogou. Pelo Grupo C, a liderança do São Paulo, 14 pontos. Novo Horizontino tem 11, Noroeste 7, Água Santa meia dúzia. No Grupo D, a liderança do São Bernardo com 19 pontos. A Ponte Preta tem 18, o Palmeiras 13 e o Velo Clube tem 5 pontos. Para fechar, demais estaduais, jogos que foram realizados neste meio de semana. Ontem tivemos no Maracanã a vitória do Flamengo sobre o Botafogo pelo placar de 1-0 pela 7ª rodada. O Mengão é o líder do campeonato com 17 pontos, mesma pontuação do time do Volta Redonda. Destacando agora o Campeonato Gaúcho. Ontem nós tivemos a vitória do Inter fora de casa diante do São Luís pelo placar de 3-1 pela 7ª rodada do Gauchão. E pelo Mineiro nós tivemos ontem a partida que foi realizada pelo Campeonato Mineiro e tivemos a derrota do time do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou a estreia do técnico Jardim e o Cruzeiro acabou sendo derrotado pelo Democrata. Esse jogo que foi realizado fora de casa, portanto o Cruzeiro perdeu para o Democrata pelo placar de 2-1. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez! Parcelamento sem juros. E agora, o que é que sobe?
Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 com mais um Nossa Área para você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê?